sobre o jejum intermitente? Vamos tirar as dúvidas aqui das pessoas. O que que seria o jejum intermitente? Como que ele funciona no nosso organismo? Sim. Bom, para a gente entender, né, em primeiro lugar, a estratégia do jejum intermitente, a gente precisa entender fisiologicamente como que o jejum age no nosso corpo, né? Por que que o jejum pode promover o emagrecimento? Justamente porque o nosso corpo, quando a gente está dormindo, né, quando a gente está um período longo em jejum, a gente tem a ação de dois hormônios que favorecem a quebra de gordura, tá? A insulina é um hormônio anabólico que fica presente no nosso corpo quando a gente se alimenta. Na hora que a gente está em jejum, a insulina fica bem baixinha, quase sem ação. E o glucagon, que é um hormônio antagônico à insulina e favorece quebra de gordura, ele fica muito alto. E aí, nessa hora, o nosso corpo prioriza utilizar a gordura, né, os estoques que a gente tem no nosso corpo, como fonte de energia primordial. Então, o que acontece é que a gente acaba queimando essa energia estocada, essa gordura estocada no nosso corpo, né? Transformando isso em energia, a gente queima essa gordura. Então, o jejum é benéfico nesse sentido para promover o emagrecimento por esse fator, por essa ação fisiológica, né? Além disso, o jejum também está atrelado com um objetivo aí de autofagia das células. O que seria isso? É um mecanismo de limpeza. Então, além de você conseguir aí um emagrecimento, e a gente vai falar mais à frente também, né, que isso tem que estar atrelado a uma dieta, vamos dizer assim, né, a uma escolha alimentar adequada de quantidades e qualidades, o jejum também tem o benefício de promover essa limpeza das células, e com isso a gente até melhorar alguns quadros de patologia, né? Não sei se vocês sabem isso, mas em algumas patologias, doenças autoimunes, até antes da diabetes, né, que é um quadro de leve resistência à insulina, o jejum pode ser indicado. Né? Então, é muito interessante, porque além da promoção do emagrecimento, ele pode promover saúde, melhorar um quadro aí de uma doença autoimune, melhorar o processo inflamatório de algumas doenças autoimunes, aí, como a esclerose múltipla, por exemplo. Né? Não estou dizendo que vai curar, mas melhorar os sintomas, os quadros aí de crises, melhorando processos inflamatórios, né, que essas doenças podem ocasionar. Então, é muito interessante, sim, e é uma estratégia interessante. A gente fala que o jejum não é uma dieta, mas sim uma estratégia nutricional e que está muito adequada para quem está buscando emagrecimento. E ela pode ser, sim, adequada com a rotina da pessoa. Né? E aí vai depender da pessoa, porque nem todo mundo consegue fazer o jejum, né? Mas que é uma estratégia interessante, porque existem várias estratégias, não é a única, mas existem várias. O jejum é muito interessante, sim. Perfeito. Então, assim, gente, a gente vai dar várias dicas de quais são os alimentos, o que que exatamente você deve fazer, como fazer e o melhor horário. Mas, assim, só uma forma sucinta. Isso tudo, então, significa que não é interessante chegar aquela pessoa assim, deu 9, 10 horas e bater aquele pratão, né, de coisas gordurosas, pesada. Inclusive por causa desses motivos, porque a comida vai ficar ali muito pesada, o corpo vai ter que ficar trabalhando e ele não vai liberar os hormônios necessários, não vai ter um sono reparador, regenerador. Então, assim, dica primeiro, ter uma alimentação saudável, a última alimentação. Também, porque o que acontece? Como a gente falou lá, né, que lembra da insulina, que é responsável pela construção, seja de músculo ou de gordura. Então, quando você consome qualquer alimento, né, a gente tem os macronutrientes, que são alimentos que têm calorias, né? Aí entra o carboidrato, a gordura e a proteína. Esses alimentos, quando você consome, eles já fazem a sua insulina começar a trabalhar no seu corpo, né? Você libera insulina quando você consome. O carboidrato é um macronutriente que faz com que essa insulina seja liberada em maior quantidade. E dependendo do tipo do carboidrato, se ele for simples, que é aquele carboidrato de absorção mais rápida, essa insulina vai ser liberada muito rapidamente. E nessa hora, né, principalmente se você estiver fazendo um jejum e aí você ficou muito tempo sem comer, né, que às vezes acontece com a pessoa sem querer, ela fazer uma refeição no dia e fica um tempão sem comer, chega à noite morrendo de fome, quer comer tudo que tem na geladeira, e aí nessa hora a pessoa pode, além de consumir muitas calorias de uma vez só, acabar, né, acumulando muito mais gordura, justamente por conta da ação da insulina, né, por conta da ação dos hormônios que estavam ali baixinhos naquela hora do jejum.
Então tem que tomar um cuidado sim, porque além de acabar influenciando para você ganhar mais peso, né? Porque não vai ter uma alimentação aí bem equilibrada e bem distribuída, também vai influenciar para você ter uma noite de sono pior, né? Porque os alimentos eles precisam de um tempo para ser digeridos, metabolizados, isso ali pode pesar no estômago, então pode interferir no sono. Tem muitas pessoas que não conseguem comer, bater um pratão de comida e logo depois irem dormir. E tem até pesadelo durante a noite. Isso tem muita questão ali com relação ao que consome. É um alimento com uma carga, uma densidade calórica muito alta, né? E principalmente carboidratos refinados, né? Massas, pouca fibra, pouca proteína, né? Que isso é outro fator importante, né? Como a gente vai falar dos alimentos, tem alimentos que podem ajudar no emagrecimento, né? Não existe alimento que vai te emagrecer, mas existe alimento que a gente usa como aliado. É o horário mais adequado? De manhã, de tarde, de noite? E como fazer exatamente? Existem vários protocolos para o jejum, tá? O mais indicado é o que se enquadre dentro da rotina da pessoa, né? O mais assim utilizado, até que eu faço muito com os meus pacientes, que eu vou dizer assim, é um pouco mais fácil e mais prático, é o de 16 horas. Então, o horário ideal seria, por exemplo, você fazer a sua última refeição, né, à noite, de acordo com a sua rotina. Ah, eu sou uma pessoa que eu vou dormir lá para as 11 da noite. Então, fazer a última refeição às 10, contar aí 16 horas em jejum, que aí já conta as horas que você vai estar dormindo também, e aí quebrar esse jejum lá perto de 1 hora da tarde, né, com um almoço, por exemplo. Então, é um horário ideal porque, pô, se você pensar, você passa um tempo maior dormindo, então é mais fácil você estar em jejum, e durante o dia, às vezes, a pessoa está na correria mesmo, não consegue nem parar para tomar um café e vai parar para comer na hora do almoço. Então, aí, para essa pessoa, é ideal, né? Mas eu vou te falar que existem pessoas que o jejum se adequa na parte da tarde. E é engraçado isso, né? Porque a gente ouve, tem que fazer o jejum só à noite e quebrar na hora do almoço. Não, dá para você adequar. Eu já tive pacientes, né, que são médicos e dão plantões, e a gente já adequou o jejum na parte do almoço até a noite no outro dia. Então, dá para adequar também, desde que você siga o protocolo, que você fique 16 horas, ou então outro protocolo utilizado é 20, tem um protocolo de 24 também, respeitando, né, essa janela em que você fique 16, 20 horas em jejum e só coma depois nas 8 horas, por causa do jejum de 16, né? Você pode fazer no horário que for mais adequado para você, né? Então, eu sempre prezo para isso, para que esteja adequado com a rotina do meu paciente, porque não adianta querer que o paciente faça determinada estratégia, né? Ou se adeque para um determinado tipo de jejum, protocolo de jejum, sendo que para a rotina dele não encaixa, né? Ou então aquele paciente que sente muita fome de manhã, que precisa fazer o café da manhã. Aí ele fala assim, poxa, eu preciso fazer o café da manhã, aí no almoço já a parte da tarde, para mim é tranquilo, não sinto fome. Para esse paciente pode ser interessante fazer esse protocolo usando uma janela diferente, né? Eu costumo dizer que na nutrição não tem muito isso de regra, de certo e errado. A gente tem que adaptar, né? Até porque as dietas, as estratégias nutricionais, elas devem ser adaptadas para a pessoa de maneira individualizada. Por isso que não adianta a gente pegar a dieta que o nosso amigo está fazendo, que deu super certo para ele, e fazer. Água de manhã vai quebrar o meu jejum? Não, então isso é muito importante, né? Existem alimentos sim que vão quebrar o jejum, mas outros que não. O que que pode nesse período que a gente está em jejum? Alimentos que não têm calorias. Então a água, à vontade, inclusive é excelente. Então quando você consome mais água ainda, quando você está nesse período de jejum, vai favorecer mais ainda com que você consiga eliminar a retenção hídrica. Então isso é outro benefício do jejum, de você conseguir eliminar a retenção, né? Então água pode, água está liberado. Chá que não tenha caloria, que você não adicione açúcar, né? O adoçante em pequenas quantidades também, porque senão em excesso ele pode quebrar o jejum, principalmente se você já estiver fazendo um jejum de mais de 16 horas, né? Mais sensível está seu organismo ali. Então tem que tomar um cuidado até com adoçante. Água com Café limão? também pode. O limão, bem pouquinho, porque também ele vai ter uma certa caloria, e aí, igual o adoçante, né? Dependendo do tempo que você está em jejum, pode quebrar. Porque o nosso organismo fica muito sensível nessa hora. Então, qualquer coisa que entre, que tenha estimule um pouquinho ali a insulina, já pode quebrar o jejum. O café também pode, né? Desde que
seja puro ou com um pouquinho de adoçante só, sem açúcar.